E aí, gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eita, Marcela entrou. Tudo pra mim. Coisa linda. Vamos lá, aceitar a solicitação. Nosso querido Marcelo, e aí? Cadê a imagem? Oi, apareceu? Apareceu sim, tudo bem. E aí, como é que Tudo tá? bom? Como é que tá o áudio? Tá dando pra estar? Tá tranquilo o áudio por aqui. Graças a Deus, tá tudo certo. Então, gente, a gente pode começar dando início, né? A nossa live. Eu me chamo Brena Matias, eu faço parte do curso de filosofia da UFC, sou graduanda, e também faço parte do programa de educação tutorial de filosofia, o PET Filosofia UFC. E aí a gente está com essa iniciativa durante esse período de isolamento, durante esse período de quarentena, que são as lives filosóficas. E aí nessas lives a gente traz alguns temas que a gente acha pertinente para se discutir nesse contexto, né? E aí o tema de hoje é um tema que eu acho muito importante de se falar, e é um tema, assim, principalmente da gente, que a gente, né, da filosofia da UFC, precisa sentar e pensar, que é o tema da arte, né? E hoje, com o nosso queridíssimo Marcelo, nosso colega, estuda com a gente, né, lá no Instituto de Cultura e Arte. Eu gostaria que o Marcelo primeiro se apresentasse para a gente, e aí depois a gente começa a dar o início à nossa conversa. Oi, pessoal, tudo bom? É um prazer enorme estar aqui com vocês nessa live filosófica. Eu sou estudante de cinema e audiovisual da Universidade Federal do Ceará. Estou concluindo o curso. Nessa pandemia e veio para dar um leve atraso, mas a intenção era se formar esse ano ainda. E eu aceitei o convite porque eu acho extremamente pertinente os assuntos que estão sendo abordados e também, de uma forma geral, o consumo e a produção de audiovisual na quarentena, né? Ele, assim como várias formas de arte, principalmente as artes cênicas, o teatro, a dança, a performance, o audiovisual, ele também sofreu, como é que a gente pode dizer, os efeitos da quarentena, os efeitos da pandemia, e eu acho interessante discutir isso. Certo. Então, como o Marcelo já falou, né, pra gente, o tema de hoje é arte em quarentena, produção e consumo de cinema e audiovisual durante o isolamento. E aí eu queria que o Marcelo desse uma introduçãozinha sobre o tema, falasse um pouquinho sobre o tema de uma maneira geral, assim. Pode ser? Pode ser, amiga. Acho que para começar a gente precisa fazer uma diferenciaçãozinha básica entre os tipos de audiovisual que a gente está consumindo nessa quarentena. E quando eu penso em audiovisual, eu penso em dois grandes blocos, né? Acho que a gente pode fazer essa diferenciação desse jeito. O audiovisual que ele é produzido de uma forma geral, de maneira coletiva, nos estúdios, com muita gente envolvida, com aglomerações, que é o audiovisual do set, do estúdio, que vai produzir os filmes, as novelas, que é o que a gente geralmente assiste ou pela televisão, ou na sala de cinema, ou pelas plataformas de streaming na internet. Existem grandes plataformas de streaming como Netflix, Prime Video, né, da Amazon, algumas brasileiras, etc. E o outro grande bloco de audiovisual que a gente consome hoje é mais pela rede social mesmo, né? Que são as redes sociais como o Instagram, o TikTok, o Facebook, que você geralmente pode produzir o vídeo com menos gente envolvida, às vezes até de maneira individual da sua própria casa, e é uma profissão que está despontando de forma autônoma aí na sociedade que a gente chama de criação de conteúdo, criador a criadora de conteúdo, que é o blogueirinho ou a blogueirinha, são pessoas que têm mais autonomia na produção de audiovisual e não foram tão impactadas assim de forma negativa pela pandemia. Na verdade, O que a gente digital, pode. né? Pois não? O digital influencer, né? O digital influencer, se a gente separar a influência digital
desse ramo do audiovisual que se aproxima mais do cinema, a gente vai ver que a parte do audiovisual que depende de aglomerações, tanto para produzir, como é veiculado em ambientes fechados, coletivos, como a sala de cinema, sofreu um impacto muito negativo. As salas de cinema elas estão interditadas, as gravações em estúdio estão suspensas e muitos desses profissionais eles estão, o meu tá aqui, amiga, super frenético. E muitos desses profissionais eles estão numa situação de vulnerabilidade extrema, assim como vários outros por conta da quarentena, por conta da pandemia. Por outro lado, a criação de conteúdo ela sofreu um certo boom, né? A gente pode dizer que alguns fotógrafos, alguns criadores de conteúdo estão se reinventando durante essa pandemia, até porque as pessoas estão mais em casa, consumindo mais, passando mais horas na rede social. Então, eu acho importante essa diferenciação para a gente não cair no erro de romantizar a quarentena e só ver os aspectos positivos, né? De que as pessoas estão consumindo mais audiovisual e que a criação de conteúdo está sendo produzida de maneira mais acelerada. É um ponto positivo, sim, mas acho que a gente tem que observar também que vários profissionais, o setor no geral, está muito vulnerável nesse momento de quarentena. Na verdade, a gente tenta analisar de uma maneira um pouco mais complexa, né? Tentando ver esses prós, esses pontos. Me parece muito que esse aumento... Peraí, que a gatinha tá aqui querendo participar da live. Me parece muito que esse aumento desse boom, né, que tu tá colocando, também vem de uma necessidade que a gente está tendo de entretenimento, né? Pela tensão, não só política, mas pela tensão que a gente está vivendo na sociedade hoje, por tudo que está acontecendo. Acho que esse ponto do entretenimento faz com que as pessoas precisem de alguma maneira receber um pouco mais desse material, né? Acho que também tá ligado esse momento de fragilidade psicológica, esse momento que a gente precisa espairecer, talvez, que a gente precisa de pontos de fuga, não sei, psicologicamente falando mesmo, assim. Entendo perfeitamente. Se a gente for observar as grandes emissoras que têm uma estrutura que elas podem manter os seus profissionais, os seus contratos nesse momento de pandemia, a gente vai observar que, apesar deles terem paralisado, dessas grandes emissoras terem paralisado as gravações das novelas atuais, outras continuam sendo reprisadas, porque é necessário manter essa alimentação do público, né, esse feed. É necessário manter esse entretenimento ao mesmo tempo em que o trabalho dos jornalistas vai sendo feito, bombardeando a gente dia após dia, né? Até porque a situação no Brasil também é especial, né? A situação política Com certeza. é uma situação especial da gente estar diariamente sendo bombardeado de notícias negativas e tem que equilibrar um pouco esse peso, né? As notícias negativas e o entretenimento, pão e circo, como a gente sabe que funciona muitas vezes. Eu acho até interessante, Brena, a gente fazer um parênteses para citar a questão da vulnerabilidade dos profissionais, não só do audiovisual, mas das artes no geral, nesse momento difícil. Que não só o governo, desde que começou há quase 2 anos, ele vem sendo contrário à classe artística, de uma certa forma extremamente prejudicial, mas também a pessoa que está lá para nos representar como secretária de Cultura, ela não apresentou nenhum plano, ela não apresentou propostas para esse momento específico, né, de dificuldade. Então, a gente está vendo uma classe artística, no geral, desamparada, dependendo de editais do governo, dos estados, que são editais pulverizados, que dependem dos governadores e das secretarias de cultura estaduais, para poder se manter nesse período difícil, né? Então, é uma coisa muito boa também essa explosão de editais que os profissionais das artes cênicas e do audiovisual eles estão podendo aproveitar nesse momento, porque, de certa forma, o governo federal ele está lavando suas mãos, né, para usar o trocadilho da quarentena, para esses profissionais. E há uma pressão também, né, de produção nesse sentido. Quem está dentro dessa classe artística, pelo menos assim, eu me sinto dessa forma, eu enquanto dançarina, acredito que você também, a gente dessa classe, né,
artística, assim, se sente, de certa forma, também pressionado a estar produzindo nesse período de quarentena, estar produzindo esse material, geralmente de uma maneira, de forma audiovisual, né? Através de lives, Sim. através de vídeos. Então, tipo assim, parece que esse foi um momento que, apesar além do desamparo total, ainda acontece essa necessidade, de certa forma, né? Que está atrelada a essa necessidade de consumo também, de entretenimento, nesse momento de fragilidade, como eu já falei, né? Eu acho que é muito importante a gente olhar num parâmetro da crise política, né, de uma maneira geral. Quem está dentro desse meio cultural e artístico realmente já vem sofrendo desamparo há um tempo, né? Já vem sofrendo, enfim, cortes, sucateamento. A gente que está dentro do Instituto de Cultura e Arte vê isso de uma maneira muito clara. O Instituto de Cultura e Arte é um lugar que completamente desamparado, completamente sem estrutura, completamente sucateado, entendeu? E é lá que se encontram os cursos de arte da UFC. E aí isso é muito problemático. E aí, nesse momento de maior sensibilidade, de maior fragilidade, como você mesmo colocou, a gente vê um certo tipo de inércia por parte do setor cultural do governo, né? Que já existia há Sim. muito tempo, né? Essa inércia atrelada a cortes, né? Enfim, a desmonte. Há um desmonte, há um projeto de desmonte, a gente sabe. E aí, assim, pensando um pouco nessa questão dessa necessidade de se produzir, nesse boom que está acontecendo, sobretudo nas redes sociais, enfim, acho que a gente poderia pensar um pouquinho como é que está acontecendo esse trabalho dentro das redes sociais, essa produção artística a partir dessas redes sociais que você colocou, redes sociais como o TikTok tiveram um boom, o Instagram, que já vinha crescendo há muito tempo, hoje em dia está, assim, acho que no auge. As lives são coisas que estão acontecendo constantemente, lives de artistas que têm, enfim, números exorbitantes de participantes. A live do Calcinha Preta, que aconteceu essa semana, teve quase 1 milhão de espectadores ao vivo. Você imagina a proporção do que é isso? Quase 1 milhão de pessoas assistindo aquele show que eles estão fazendo em casa. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa questão das redes sociais, especificamente. Interessante, amiga, você ter colocado essa questão do boom das lives, das redes sociais, porque antes de acontecer essa explosão nas redes sociais, a gente já tinha um movimento forte das plataformas de streaming sobrecarregando os usuários com muita informação audiovisual, né? De uma forma que sempre foi absolutamente necessário para quem acompanha essas plataformas de streaming desenvolver um certo senso seletivo para poder filtrar o que a pessoa quer consumir como usuário, dependendo dos gostos dela, enfim. Um dos casos mais notáveis que a gente pode elencar é o da Netflix, que oferece um conteúdo vasto e que exatamente na medida em que esse conteúdo é vasto, a sua chance de frustração aumenta, porque você passa mais tempo tendo que escolher um conteúdo e é mais difícil filtrar e é mais difícil se satisfazer. E aí, com a quarentena, várias outras plataformas de streaming liberaram o acesso, se não total, pelo menos de uma certa lista que envolve, por exemplo, 50 filmes, né? 50 filmes do cinema francês, 50 filmes. Isso ainda é muita coisa. Então, acho que é importante o que você colocou, porque, de certa forma, os usuários se sentem motivados, na verdade, se sentem propensos a consumir mais e mais, conforme esses acessos vão sendo liberados. Os usuários ficam com a sensação de que estão perdendo conteúdo, porque tem muito conteúdo na rede. E, será quantos filmes eu vou conseguir assistir por dia? Nossa, deu muita satisfação. Exato. Enquanto que nós, profissionais da área, sofremos com a necessidade de produzir conteúdo constantemente. Então, assim, é uma faca de dois gumes. Os usuários que consomem audiovisual se sentem pressionados para consumir mais e mais, e nós, profissionais da área, nos sentimos pressionados para produzir mais e mais. Só que qual é o problema? É que muitas vezes nós, profissionais, principalmente das artes cênicas, eu não digo nem do audiovisual, mas das artes cênicas,
veiculadas, e artes performativas no geral, veiculadas de maneira audiovisual, dança, teatro, palhaçaria, contação de histórias. Geralmente essas pessoas não têm em casa a estrutura necessária para veicular sua produção artística. Tanto é que nós, como estudantes das artes, da filosofia, nós dependemos da estrutura da universidade para isso, que já é pouca e já é precarizada, e já vinha sendo sucateada nos anos anteriores. Ô, gatinha, fofinha demais. E aí, o que que acaba acontecendo? É que do mesmo jeito que vários profissionais não têm a estrutura de home office em casa, para continuar o seu trabalho nessa quarentena, estão encontrando dificuldade, porque não tem um escritório, não tem um ambiente de estudos, tem que dividir cômodos com a família. Nós também não temos iluminação adequada, forma de captação do som, Silêncio. o silêncio, o equipamento adequado para gravar. Então é muito complicado mesmo a situação da quarentena. Em relação ao boom, à explosão das redes sociais, a gente está vendo uma reinvenção do conteúdo em formatos mais rápidos e que justamente vem para se adequar a essa falta de estrutura que as pessoas geralmente têm em casa. Então, os vídeos são mais improvisados. A questão do TikTok é muito interessante porque ele já viabiliza os áudios prontos, então você, em alguns E formatos de efeito. vídeo, e efeitos, Ele efeitos poupa, visuais. poupa o áudio e a edição, né? Então, tipo, a Exato, edição já é pronta. É interessante. exatamente. Todo mundo tem o potencial de ser assim, de fazer um vídeo incrível no TikTok, digno de pessoas que já estudaram para editar vídeos, enfim. Exatamente. A edição, que seria um trabalho que precisaria de um computador, ela já é um passo que o aplicativo por si ele já ultrapassa, né? Uhum. Sem falar no tempo. O tempo que a gente passa na rede social é muito grande, mas como a gente estava falando ainda há pouco, o volume de conteúdo também é muito grande. Então a gente não quer um vídeo muito longo e, de certa forma, isso vai variar de gosto para gosto. A pessoa vai ficar no Instagram, no TikTok, se ela está à procura de um conteúdo mais rápido, mais breve, que a recompensa seja mais imediata. Eu assisto 5 minutos aqui, eu já estou feliz pelo que eu assisti, já me sinto melhor. Em outros momentos, ela vai preferir programas mais extensos, e aí tem o YouTube, tem o Vimeo, que são outras plataformas já que permitem vídeos mais longos, e tem todo um formato adequado para isso, né? É como comparar, por exemplo, o Twitter ao Facebook. O Facebook permite textos longos, então você vai passar mais tempo lendo. O Twitter são textos mais rápidos, e aí... Deixa eu dar Marcelo, uma a olhada gente no tem, comentário. a Uhum. gente tem alguns comentários aqui de perguntas para ti. O Ítalo, ele falou assim: Marcelo, já se tem números do impacto na rentabilidade na classe artística? Então, pelo que eu estava pesquisando, Ítalo, está muito complicado fazer esse panorama, justamente porque muitos trabalhadores, na verdade, a maior parte de trabalhadores e trabalhadoras da classe artística, são trabalhadores e trabalhadoras informais, que inclusive estão dependendo muito desse auxílio emergencial do governo, e também são pessoas que trabalham com o MEI, como microempreendedores. Esses dados, eles não estão totalmente compilados, o governo não tem esses dados, resumidamente. Pelo menos não na sua totalidade. Na verdade, o governo não sabia nem quantas pessoas tinha no total que iam precisar do auxílio, né? De certa forma, os cofres públicos estão sendo pegos de surpresa, pensavam que tinha uma taxa X de desemprego, de informalidade, e tem uma taxa bem mais superior do que se imaginava a princípio. É interessante você fazer essa pergunta porque o impacto está tentando ser remediado por iniciativa privada mais do que pela iniciativa pública, justamente porque nós estamos desamparados pela iniciativa pública. Eu gostaria de citar o exemplo do fundo que a Netflix criou de 5 milhões de reais para trabalhadores e trabalhadoras do audiovisual no Brasil, que, embora não venha sanar o problema na sua totalidade, mas já é uma forma de auxílio e que, para a gente conseguir resgatar esse auxílio, a gente precisa se cadastrar e fazer um mapa da nossa cidade, assim, quem são os profissionais, trabalham com o quê, quem que precisa mais receber esse dinheiro. Então, mesmo que não venha sanar o problema, já cria uma rede, uma espécie de quase rede social,
entre os trabalhadores da área e futuramente pode ser que motive, né, uma solidariedade, uma corrente aí de novos contatos conforme a gente for saindo da pandemia. Então, em questão de números, eu não tenho ainda esses números do tamanho do impacto, mas a gente já pode ver iniciativas aqui ou ali de tentar sanar esses impactos, muito mais pela iniciativa privada do que pela pública, infelizmente. É interessante pensar isso, né? Porque quando a gente não tem esses dados que você colocou, né? Como é que a gente vai pensar essas políticas públicas, né? Não faz sentido, assim, você pensar políticas públicas, por exemplo, nesse caso da cultura, né? Para tentar sanar essa problemática dos profissionais da cultura, se você não tem nem noção do que está acontecendo, você não sabe nem quem são essas pessoas, onde é que essas pessoas estão, onde é que está a maior parte, em que bairro está localizada a maior parte dessas pessoas, em que classe social, qual a cor, qual o gênero, há quanto tempo, qual é a faixa etária, tudo isso é fundamental para você conseguir ter alguma ideia de que política pública você vai poder implementar. Não só no setor da cultura, mas em todos os setores, assim, de maneira geral. Você precisa saber com o que você está lidando, né? Porque como é que você vai criar a solução para um problema que você não conhece? Não faz o menor sentido. Entendeu? Muito interessante, Brena, você dizer isso, porque o recorte racial, o recorte de gênero, ele precisa ser levado em conta para a gente poder resolver esse problema. Uma das problemáticas, eu recebi um recado aqui que eu passei de 3 horas no Instagram, eu coloquei um limite que é também para a gente ir se educando. Mas um dos problemas maiores que a gente está vendo nesses editais, e que a gente tem exemplo aqui de perto do Ceará, é que está faltando uma certa solidariedade de profissionais que já estão numa situação de conforto e privilégio e, mesmo assim, acabam concorrendo aos editais que poderiam ajudar pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade maior. Obviamente que a vulnerabilidade na nossa sociedade está atrelada a questões de privilégio de raça, de classe, de gênero, e a gente não vê uma iniciativa espontânea das pessoas em abrirem mão de um determinado benefício para que outras pessoas que estão precisando mais no momento recebam esse benefício. Então, a gente acaba vendo aí nos editais que passam do governo, da Secretaria de Cultura, que tem o benefício que vem do Bradesco, que vem desses bancos, a gente acaba vendo pessoas que já estão estabilizadas no cenário cultural, já têm um nome, já têm, às vezes, até uma economia guardada, mas não abrem mão do benefício. Então, seria necessário que a estrutura que vai dar o dinheiro, que vai viabilizar o recurso, ela tivesse noção de como é que está dividido esse cenário. Porque as pessoas mesmo, infelizmente, elas não têm a iniciativa espontânea de se solidarizar com quem está precisando mais. Então, é muito difícil, sim. A gente precisaria de um mapa, de uma inteligência voltada só para entender esse cenário de vulnerabilidade da classe artística. Muito interessante essa discussão. Tem outro comentário aqui, também do Ítalo. Quais são as medidas criativas que estão sendo feitas? Tipo, aqui no Ceará teve edital para os artistas fazerem lives. É vantajoso? Ajuda de fato? Muito interessante essa pergunta, casa muito com o que a gente está discutindo aqui. Casa muito mesmo, porque ajuda, mas ajuda quem, né? A gente precisa saber... E de que forma, né? E de que forma? A gente precisa saber como que as pessoas estão recebendo para a gente saber se está destinando o dinheiro para quem precisa mais no momento, para quem está mais vulnerável. E, infelizmente, a gente não tem esse quadro, até porque a gente não tinha essa estrutura antes da pandemia. Então, teria que ser criada agora uma espécie de mapa cultural da cidade que reunisse os perfis socioeconômicos. Mas o que a gente está vendo, como eu disse, é muitas vezes uma concorrência desleal de pessoas que já têm uma estrutura mínima, concorrendo com pessoas que não têm estrutura nenhuma, assim. Mas, assim, resumidamente, ajuda, só que teria que ser uma ajuda mais organizada, pelo menos ao meu ver. Poderia ser efetivo, né? Oi, eu não escutei. Poderia ser mais efetivo. Bem mais efetivo, sim. Uma questão de inteligência. A gente pensar como rapidamente essa estrutura da produção e do consumo de arte mudou, como tudo que a gente já falou aqui,
mas que em nenhum momento se é questionado assim, exatamente isso que o Marcelo está falando, né? Esse mapa, você saber quem é que está tendo acesso a isso. Gente, quantas pessoas, quantos profissionais da cultura não deve ter uma internet boa em casa, não deve ter um celular bom em casa para poder filmar um vídeo, sabe? Exatamente. Artistas de rua que o trabalho deles era ali diretamente com o público, e aí de repente essa estrutura. Porque assim, é muito fácil, como o Marcelo já colocou, né? Pessoas que já tinham essa estrutura, como é o exemplo dos digital influencers, como é o exemplo, enfim, de uma parte das pessoas já estavam um pouco asseguradas em relação a essa nova estrutura, essa nova forma que a arte, a cultura, essa produção, esse consumo está se moldando. Mas deve existir uma grande parcela de pessoas que não tem esse mesmo acesso. E aí, como é que fica, né? Tipo, em nenhum momento as pessoas estão questionando isso. Interessante, Brena, você falar da estrutura que as pessoas têm em casa, justamente porque uma das áreas hoje nas cidades que está, na verdade, a área que está sendo mais impactada nas cidades hoje é a área de periferia, a área de favela. E dificilmente você encontra em periferia, em área de favela, internet suficiente, internet de fibra ótica, que é a banda larga necessária para subir mídias muito pesadas para a nuvem, né? Mídias de mais de 1 GB. Como é que eu vou fazer o upload dessas mídias se eu não tenho a banda larga necessária? Então, programas de assistência que levassem isso em consideração poderiam ajudar a mitigar os efeitos do Covid-19, da pandemia nas favelas. Mas, infelizmente, se a gente não tiver esse recorte socioeconômico, racial e de gênero, a gente não vai conseguir mitigar os efeitos na classe artística, nas pessoas mais vulneráveis e, de uma forma geral, na sociedade, porque a gente não leva em consideração esse recorte territorial da cidade, né? Então, se a gente tivesse um mapa mesmo geográfico, socioeconômico, os efeitos, como você falou, a gente poderia ter medidas muito mais efetivas. É uma questão a se pensar. Puxando um pouquinho aqui para a minha área, que é a filosofia, né? A gente poderia pensar, como você colocou, a questão da interseccionalidade, né? Que é justamente você pensar a sociedade a partir de diversas formas de opressão que se entrecruzam, né? Não é hierarquizar, colocar opressão X é superior à opressão Y, como eu vejo muita gente fazendo. Gênero é mais importante que raça, ou classe é mais importante que gênero e raça. Na verdade, a discussão não é essa. Na verdade, a gente tentar entender como funciona a estrutura dessas opressões, dessa sociedade que é heteronormativa, cisgênero, patriarcal. Como é que funciona essa estrutura e como é que todos esses tipos de opressão se potencializam a partir de determinados cruzamentos que acontecem entre eles, né? E aí também me veio muito à mente a questão da problemática do universal, né? Que eu, pelo menos, tive contato com essa temática a partir da Djamila Ribeiro, mas não é ela que coloca, enfim, outros teóricos da história e da filosofia já colocaram essa problemática antes, que é a problemática do universal e do particular dentro desse contexto. Justamente de que a concepção de que um determinado grupo ele se enquadra como universal, ele representa todas as categorias, e as categorias que estão em uma situação de vulnerabilidade maior, que estão em uma situação de opressão maior, são particulares que não representam o todo, só representam o seu particular. Ou seja, nesse contexto do que a gente está conversando, seria como essa figura que você colocou, da pessoa que ela já tem o seu fundo ali, não tem a necessidade de receber aquele dinheiro, ela fosse capaz de representar toda a classe artística e cultural, recebendo aquele edital, e o particular, que seria aquela pessoa que não representa aquele todo, aquele universal, não é capaz de representar toda a classe artística cultural. Acho que é muito interessante a gente fazer essa análise dessa percepção de universal e particular, porque aí a gente começa a perceber como determinados grupos que estão em situação de privilégio na sociedade sempre tendem
a receber esse posto universal de que representa toda uma categoria, né? O homem branco representa toda a categoria de ser humano. A mulher branca representa toda a categoria de mulher. O homem negro representa só a categoria de homem negro. Enfim, por aí você vai reintercalando de infinitas maneiras, né? É interessante, Breno, você colocar essa questão do universal e do particular, justamente no cenário que a gente tem falsos universais, até porque a universalidade é por si excludente na sua constituição, ela exclui uma parte da sociedade para se constituir como universal, e a gente tem esses falsos universais nos locais, ditos locais de poder. Na Secretaria de Cultura a gente tem a Regina Duarte, na Presidência da República a gente tem o Jair Bolsonaro, que são falsos universais que, na visão hegemônica, representam a sociedade brasileira, e a sociedade brasileira vive através dessas pessoas. Mas quando a gente olha para a real sociedade brasileira, a gente vai ver que muitas pessoas, muitos particulares, foram excluídos desse universal. O discurso da Regina Duarte como secretária de Cultura tem sido, esses anos todos, um discurso esses meses todos, na verdade, que não deu ainda nem 3 meses que ela está no governo, tem sido um discurso de inclusão, de conciliação, um discurso de pacificação, nas palavras dela, mas esse discurso, ele invisibiliza a realidade de que não é possível conciliar determinados interesses. A Regina Duarte, como pessoa física, ela representa uma determinada classe de artistas que já tem estrutura, já tem dinheiro, tem privilégio de classe e de raça, porque ela é branca, e tem dinheiro de fazenda. Então, ela representa uma determinada classe artística que exclui outras classes. Por exemplo, os artistas de favela, os artistas de rua, as pessoas que moram nas periferias da cidade, elas não são representadas por esses interesses de pacificação. Então, esse universal, para se constituir como tal, ele exclui uma parte considerável da sociedade, e a gente vê que esse discurso ele é extremamente danoso e perverso, né? Ele é um discurso que exclui e invisibiliza essa exclusão. Ah, não estou excluindo ninguém, eu estou buscando a pacificação de todas as pessoas. Somos todos iguais. Quando, na verdade, não somos, né? Não somos diferentes. E é necessário... Sobre a questão do homem negro que você falou, eu queria pegar o exemplo do homem negro LGBT, que, né, é um exemplo de particular que não é representado por esse universal artista, classe média, branca. Esse homem negro LGBTQ, muitas vezes ele precisou sair de casa por conta de preconceito que ele encontrou na família, de LGBTfobia, que é uma situação diferente de alguns artistas de classe média branca. São pessoas que às vezes não vão encontrar esses problemas básicos que as pessoas de outras situações encontram. Então, esse artista, homem negro LGBT, né, ou então a lésbica negra, alguma pessoa dissidente dessa norma, ela vai encontrar obstáculos dentro de casa, vai precisar se mudar, vai precisar pagar as contas, vai precisar se cadastrar no governo para receber um auxílio, vai precisar da solidariedade de amigos para conseguir fechar as contas do mês, às vezes vai pegar um dinheiro emprestado. Então, se a gente não fizer esses recortes necessários de raça, classe, gênero, como você mesmo falou, com uma visão interseccional, dificilmente a gente vai conseguir sanar esses problemas de uma forma efetiva, porque a gente vai tentar sanar o problema como se existisse um artista ideal, o artista classe média branca, que não é o que acontece. Né? Eu volto a bater na tecla dos artistas de periferia, dos artistas de favela, que não têm a estrutura que a classe média está acostumada a ter. Um quarto só para si, uma estante com os seus livros, uma mesa com iluminação. Smartphone. Exatamente, o smartphone, o computador, são pessoas que não têm essa estrutura mínima e que necessitariam de um olhar que visse essa diferença. Porque é justamente aí que se encontra a justiça, né? A gente tratar o desigual na medida da sua desigualdade. Não é tratar todo mundo igual, isso não é justiça. Justiça é você observar as diferenças e tratar as pessoas que são diferentes na medida dessa diferença. Faz muito sentido a gente pensar isso quando a gente olha, assim, de uma maneira geral,
para essa classe digital influencer do Brasil, né? Você vê, se você for mapear a cor, de uma maneira geral, assim, bem superficialmente, de quem tem mais seguidores, de quem tem mais, recebe mais patrocínio, e de quem, enfim, de quem consegue estar nesse lugar de digital influencer, você vai ver que é uma maioria branca, de fato, né? Sim. E aí, tudo isso que você falou, esse privilégio de classe, que está atrelado ao privilégio de raça, né? A gente só consegue pensar a classe no Brasil se a gente pensar a raça, porque a constituição de classe no Brasil foi pautada pela raça, né? A escravidão está aí para nos mostrar isso. Sim. Então, faz muito sentido quando a gente olha, né, mapeia essa classe de digital influencers no Brasil, quando você pensa, né, em todas essas problemáticas que foram levantadas por você. Sim, recentemente, Brena, o governo do estado, ele viabilizou um edital que chamava Cultura Dentro de Casa. Era um edital para incentivar a produção para plataformas digitais, né? Eu Produção fiquei sabendo audiovisual. Pois é, ele desse edital. incentivava essa produção. Só que, como você falou, vamos observar os perfis dos digitais influencers, né? Das pessoas, dos YouTubers, das pessoas que já estão estabelecidas nesse meio. É muito comum você encontrar um canal no YouTube de pessoas brancas, classe média, que tem uma estrutura mínima de conforto, cenário, iluminação, som, que não é o que acontece muitas vezes quando a pessoa está começando, e ainda mais se ela não tiver a estrutura adequada, né? Você, para começar um canal no YouTube e concorrer com esse regime visual, em busca de visualizações para o seu vídeo, é muito complicado quando você não tem estrutura para divulgar nas redes sociais, quando você é uma pessoa só para gravar, para editar, para divulgar. Então, se a gente não observa essa relação racial, essa relação de classe da influência digital, a gente corre o risco de... É aquela música do bom xibom xibom bom bom, né? O de cima sobe e o de baixo desce. O rico fica mais rico e o pobre fica mais pobre. Porque cada vez os influencers que têm mais seguidores... o Quincy, ele tá demais aqui, amiga. Cada vez que os influencers têm mais seguidores, eles têm mais público e mais alcance, mais marcas vão querer patrocinar, enquanto que as pessoas que estão começando agora, elas vão encontrar muitas dificuldades, né? Recentemente a gente teve o caso da Gabriela Pugliese, que era, né, uma influencer fitness, que foi cancelada pela internet depois de dar uma festa no meio da quarentena, no meio da pandemia, dizendo coisas absurdas, inclusive foda-se a vida, etc. e tal. Qual é a grande questão aí? É que por mais que ela perca os contratos, ela já tem uma estrutura de privilégios garantida pela pessoa que ela é. Então, ela pode ter perdido os contratos e os patrocínios de 20 marcas, mas ainda assim ela não está dentro do grupo de vulnerabilidade de pessoas que não vão chegar nem a ter 2, 3 marcas apoiando o seu projeto. Então, a gente tem sim que fazer esse recorte por conta mesmo de como a sociedade brasileira vem sendo construída, né? É muito interessante a gente... Eita, que é isso? A gata derrubou o caderno aqui. É interessante a gente pensar como essa ascensão, né, da internet, enfim, dos últimos tempos e das redes sociais trouxe para a gente uma certa ilusão, de certa forma, de uma redemocratização do conhecimento, da cultura, do acesso, enfim, à informação de uma maneira geral. Obviamente, gente, eu não estou dizendo aqui que não houve uma mudança. Obviamente que, de fato, mudou muita coisa, mas está longe de ser uma democratização. Está longe de ser, de você dizer que a internet trouxe acesso a todo mundo. Está longe de você dizer que com a internet todo mundo pode ser famoso, né? Parece um discurso assim meio meritocrático, modulado assim nessa sociedade, eu poderia dizer, nessa sociedade digital, né? Que a gente está vivendo. E aí, essa ilusão de democracia, de acesso à informação, de uma democracia plena, do acesso à produção e à informação, gera um certo discurso de meritocracia
principalmente nesse contexto que a gente está passando, principalmente nessa situação de isolamento, onde se diz que todo mundo pode produzir. Inclusive, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, eu dei uma olhada nesse edital Cultura Dentro de Casa, e você tinha que ter algum material para mandar. Olha só, gente, você está querendo uma ajuda de custo para conseguir produzir algo, mas você já precisa ter um material pronto. Isso aí já deve ter barrado uma grande parte de pessoas que queriam produzir alguma coisa. Então, percebe como é frágil essa estrutura que a gente pensa que é democrática, mas na verdade não é tão democrática assim? Exatamente, Brenda, é a questão da contrapartida, né? Que o edital pedia, que você tinha que ter um material de no máximo 30 minutos. Só 30 que minutos é muita coisa, né? muita coisa, e que tinha que ser produzido, tinha que ter sido produzido nesse período de isolamento social. Olha só, o tanto de gente que depende da estrutura de outros lugares, que não da sua própria casa, para você poder produzir um material. Tem gente que não tem os equipamentos para produzir em casa. O Otto ainda colocou aqui, tinha que comprovar no mínimo 2 anos de atuação na cultura. Já olha como é problema. É muito problemático. Favorece quem está estabilizado no meio, né? Exclui quem não está. Muito problemático, muito problemático. Eu acredito sim que aconteceu uma democratização, mas a gente tem que ter cuidado, porque vamos pegar o exemplo de artistas da música que explodiram graças à internet, né? O exemplo, por exemplo, da MC Loma, que tem o The Brutus. Ela explodiu com um vídeo de uma qualidade muito pequena, assim, no que se refere à qualidade da imagem, da produção, enfim. Mas ela explodiu, né, com muitas visualizações graças à internet. Só que para ela permanecer na crista da onda, ela precisou da produção de pessoas que já estavam no meio, que são pessoas que fizeram a ponte. Não estou dizendo que o que ela conseguiu foi graças a essas pessoas, né? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que para você sobreviver nesse meio, você já precisa de contatos e conexões que às vezes você não tem quando você está começando. Então tem uma democratização, mas tem também aí uma estrutura que já está montada e que vai te capturar no momento que você aparecer, porque tem essa disputa, né? Quem produz quem? A Anitta muitas vezes se vangloria de ter produzido tal e tal cantora. Tem essa questão da mídia também, do status que o artista que produz os demais artistas consegue para si. Passou a ser produzida pelo Condzilla, muito bem colocado, verdade. Muito interessante. Outra coisa que eu queria pensar também é voltar um pouquinho aqui a uma coisa que a gente já estava falando, que você tinha colocado, Marcelo, sobre essa excessividade de material que chega até a gente, né? Se antes a gente tinha a nossa televisão e era o nosso meio de entretenimento e ela já vinha lá com horário definido, a novela tal, horário definido, jornal tal, agora a gente tem catálogos e catálogos imensos, a gente tem perfis e perfis imensos, a gente tem um botãozinho do Instagram chamado Explorar, que a gente é capaz de perder horas ali dentro. Sim. E aí, uma questão que me vem muito à mente, assim, é essa relação qualidade-quantidade, né? Porque a gente está no momento quantidade. Não que antes fosse o momento qualidade, longe de mim falar isso, eu não estou levantando essa questão. Mas eu estou falando de agora. A gente tem uma produção em massa, como você colocou, né? Mas como isso chega até a gente e como a responsabilidade de escolher o melhor material, de escolher o que é melhor, fica em cima da gente, do telespectador, enquanto tem uma coisinha chamada algoritmo atuando. A gente sabe que a gente tem uma falsa ilusão de escolhas dentro das redes sociais. A gente acha que a gente vê o que a gente quer, na hora que a gente quer. Mas tem um algoritmo trabalhando. Obviamente, o algoritmo é baseado no que a gente vê, no que a gente escolhe, mas a gente sabe que é mais complexo do que simplesmente a gente ir lá escolher assistir. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esse sentimento que a gente tem de autonomia, quando, na verdade, existem mecanismos, pode-se assim dizer, por detrás da nossa escolha.
Interessante, Brena, porque é um processo que ele já vinha com o capitalismo, né? A Revolução Digital deu uma nova face para esse processo, mas a gente já experimentava isso no capitalismo, mesmo antes de nós nascermos, eu e você, essa sensação de frustração baseada nas escolhas que dependem de mim, nas consequências que eu vou sofrer baseado nessas escolhas, ela já existia, essa sensação, né? A prateleira do supermercado é isso, de certa forma. Você tem vários produtos, às vezes com uma constituição muito similar, e quanto mais produtos você tem para escolher, mais fácil você se frustrar. Se você mora num lugar que só tem duas marcas de refrigerante, Coca-Cola ou Fanta, a chance de você se frustrar é muito mais difícil se você mora num lugar que tem 10 marcas de refrigerante e você tem que escolher entre Coca-Cola, Fanta, Pepsi, Guaraná, é Antártico ou é Quat, a Fanta é laranja ou é de uva. Então, isso na nossa mente já vinha acontecendo há um tempo, e a revolução digital ela veio para dar uma nova face. Qual foi essa nova face? Na televisão, a gente tem essa ilusão, como você falou, de selecionar o canal. Acontece que as emissoras já estão colocadas lá com seus conteúdos e são grandes grupos, são grandes monopólios de informação, né? São pessoas que recebem uma concessão, pessoas não, são corporações que recebem uma concessão do governo para ter controle sobre o ar que vai transmitir o canal, o sinal analógico ou o sinal digital. Se a gente vivesse uma verdadeira democratização, a gente teria uma divisão muito maior dessa concessão do ar. Mas esses grandes grupos, eles se apropriam, essas corporações se apropriam por anos e anos dessas concessões, né? O caso, por exemplo, da Rede Globo, que está há muitos anos renovando a concessão com o governo e possui dívidas milionárias com o governo federal. Depois da televisão aberta, surgiu a televisão fechada, os cartoons, os canais pagos, e aí a gente teve essa ilusão aumentada. Existem pessoas que aproveitam só o que está disponível de forma gratuita, mas eu, com base na minha escolha dentro do capitalismo, posso acessar um conteúdo de maior qualidade porque eu posso pagar por isso. Então, eu pago um canal pago, que é para eu poder ter a sensação de que eu estou gozando mais e melhor do que o meu vizinho, do que o outro, do que o meu próximo. Ele está dependente da televisão aberta. Eu não estou dependente da televisão aberta. Eu tenho acesso à televisão fechada, ao canal pago. Só que esses canais pagos, eles também pertencem a corporações que têm os seus devidos interesses na sociedade. Então, nessa liberdade, ela sempre vai encontrar esse limite, né, na corporação, esse limite no grupo que detém os privilégios, os meios de produção, que emprega as pessoas, e não vai ser nunca uma liberdade real, de fato, porque não é o pequeno que está tendo voz, é o grande que dá voz ao pequeno que ele quiser. Né? Ele que escolhe qual é o programa que vai passar. Depois disso veio a internet. Aí a internet explodiu, porque eu tenho um blog, eu tenho um vlog, eu tenho um canal do YouTube, eu tenho um canal... o Instagram surgiu com os stories até bem pouco tempo atrás, não existia isso ainda. Então, como você falou, tem a questão do algoritmo. A gente acha que tem a liberdade, mas o Instagram nos oferece, conforme as nossas pesquisas na internet, conforme o que a gente procura para comprar, ele oferece o conteúdo para a gente consumir. Se eu digitar na internet cadeira gamer, os patrocinados que vão aparecer entre um story e outro são de lojas de cadeira, lojas de móveis. Então, a gente tem essa ilusão de que está livre na internet, quando, na verdade, a gente está condicionado a um banco de dados que tem as nossas informações. Não é para ficar paranoico, é só para ter a consciência mesmo, de que existem corporações, grandes empresas, mapeando o nosso comportamento na internet e lucrando em cima disso, enquanto que as redes sociais vendem as informações. Isso se a gente nem levar em consideração a manipulação desses dados, né? Que é um problema também que a gente enfrenta, né? A gente está falando isso numa realidade utópica, onde dados e informações não são manipuladas, onde não existem robôs atuando na internet para levantar hashtags, para manipular algoritmos. A gente está falando tudo isso nesse mundo ideal de que não é essa manipulação de dados, né? Se a gente for entrar nesse aspecto da manipulação de dados, de informações, que eu acho que inclusive foi tema de Enem, se eu não me engano, acho que teve algum Enem que trouxe essa temática, a gente vai entrar num âmbito de discussão muito maior, né?
Sim, eu queria acrescentar, Brena, que eu acredito muito numa reeducação social desse consumo de audiovisual a partir da quarentena. Como você falou, e a gente já veio conversando há um tempo, é um volume de informação muito grande presente nos canais de streaming, nas plataformas, e o que a gente vai ver é uma reinvenção dessas plataformas focando mais em curadoria. Essa é a minha aposta. Eu aposto que as plataformas de streaming, a partir dessa experiência da quarentena, elas vão se preocupar mais em selecionar listas cada vez menores e específicas de filmes de determinado tipo de cinema para poder garantir ali o seu público. Dificilmente uma plataforma vai conseguir se manter se ela continuar no regime Netflix, vamos dizer assim, que é um regime de oferecer cada semana 30 títulos, na próxima semana mais 30 títulos de variados gêneros, terror, comédia, drama. Não acredito que a gente vai continuar dessa forma. Acredito que a experiência da quarentena vai nos tornar mais exigentes em relação ao conteúdo que a gente consome e, como resposta, o mercado vai oferecer listas mais específicas conforme o nosso perfil mesmo de consumo. Eu percebi aqui pelo algoritmo que você gosta mais dos filmes de fulano e fulano, gênero e tal, então eu vou te oferecer plataformas de streaming que sejam mais voltadas para o seu perfil, em vez de oferecer uma plataforma muito ampla, que é o caso da Amazon Prime Video, né? Netflix. Acho que o nosso tempo já está acabando. Se eu não me engano, com 1 hora de live, o Instagram vai encerrar a nossa live. E aí eu queria só ler mais alguns comentários e passar a palavra para você. Teve um rapaz aqui que comentou, o Alex, já aconteceu de eu apenas falar sem pesquisar e parece que o celular ouviu e passou a aparecer anúncios. Isso é muito doido. Banco de dados, né? Bojack Outro está perguntando, isso seria então especificar mais o público-alvo? E aí eu queria que você, respondendo já essa pergunta aqui do Otto, encerrasse a sua participação na live. Rapidinho, que a gente só tem 2 minutos. Eu acho que sim, acho que é especificar o público-alvo. Se a gente observar a experiência da China pós-quarentena, vocês vão perceber que lá tem um mercado mais controlado, a movimentação das pessoas já está sendo vigiada e monitorada por bancos de dados muito maiores, tudo é feito por um aplicativo só. Então, essa experiência ela vai acabar se tornando global, uma experiência monitorada, uma experiência em que o nosso perfil comercial ele vai estar guardado em algum lugar e a internet vai oferecer baseado nesse perfil. Eu estou muito feliz por esse convite, Brena. Foi um prazer enorme estar com o Pet, estar com você. Estou com muita saudade, é sempre bom ver gente, ver pessoas que eu confio politicamente, né? Eu acho que é uma luta coletiva, essa nossa luta, e só tenho a agradecer. É isso, gente. Então, essa foi a nossa live. Muito obrigada a todo mundo que participou, que interagiu, que está aí com a gente. Queria agradecer ao Pet Filosofia também pela iniciativa. Queria mandar um beijo pro Benjamin. A Cíntia tá pedindo. Um beijo pro Benjamin. Beijo, Benjamin. Tá todo mundo com saudade de você. E é isso, gente. Mais lives acontecerão. A gente já tem um material de podcast disponível. Um podcast sobre lugar de fala e um podcast sobre visão holística durante a pandemia. E aí vocês deem uma olhada na nossa página do Pet, sigam a página do Pet, a gente sempre vai estar produzindo esse material para vocês. E é isso, muito obrigada pela participação de todo mundo, um beijo, muito obrigada, Marcelo, por ter aceitado o convite. E é isso, gente, um beijo. Beijo, gente, muito obrigado.